Então, eu fiz algumas declarações a respeito do uso dos salmos na abertura da palestra ontem. O livro de oração comum de Israel e da igreja, desde os primórdios. Muito rapidamente falei um pouquinho das razões que levaram os salmos a serem colocados de lado pela igreja. O uso de ferramentas críticas e da teologia liberal colocando em dúvida a inspiração dos salmos e simplesmente resumindo ou tratando os salmos como um exemplo de uma piedade desgastada, antiga e meio embrutecida. Mas diferente dessa mudança ocorrida no século XIX, especialmente, e que tem impacto até hoje entre nós, os pais da igreja e os reformadores e os puritanos consistentemente recomendaram o uso dos salmos como o livro de oração da igreja, como o manual, por assim dizer, de oração da igreja cristã. Então, nosso esforço aqui é tentar resgatar o livro dos salmos como nossa escola de oração, como local onde nós aprendemos a orar. E para fechar essa sessão aí de exemplos históricos, eu gostaria de tratar com vocês do profeta Jonas. Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, Jonas capítulo 2, versos 1 a 9. Vocês conhecem bem a situação. Jonas era um patriota, um profeta que ministrava na corte do reino do norte, o reino de Israel, aquelas 10 tribos dissidentes que se dividiram na época do rei Roboão. E esse profeta patriota é comandado por Deus para ir para Nínive pregar a mensagem do Senhor. E como profeta, mas também como alguém que ama seu país, um patriota, alguém que ama o povo de Deus, Jonas sabe que Deus está levando a Nínive por uma razão, para pregar a mensagem do Senhor lá, para purificar a cidade de Nínive, para Deus usar Nínive como a vara de disciplina sobre Samaria e sobre o reino do norte. O que o nosso profeta faz? Ele foge. Ele vai para o outro extremo do mundo. Nínive fica em algum lugar entre o Iraque e o Irã, e ele vai para Tarsis, atual Espanha. Então, em vez dele ir para Oriente, ele vai para o extremo do Ocidente, o último lugar conhecido dos homens e mulheres do mundo mediterrâneo daquela época. E a história vocês conhecem bem. Deus lança uma tempestade sobre o barco onde Jonas está, e os marujos ali, todos supersticiosos, veem aquela tempestade como a mão de Deus. Eles jogam sortes para saber quem pecou. Jonas se entrega e ele é jogado no mar e abocanhado por um grande peixe. Nada de baleia aí, tá, gente? O texto hebraico é grande peixe, ou peixe como nossas traduções costumam trazer. O texto original não diz qual tipo de peixe que engoliu o profeta. E ele é tragado, ele é engolido por aquele peixe. Um ponto importante aqui é que nossa tradição, nós supomos que a oração que Deus ouve, numa situação crítica, numa situação desesperadora como a que Jonas está vivendo, é justamente oração espontânea. A gente supõe que aquela oração proferida pelo coração é a oração que Deus vai atender. Só que a gente surpreende aqui com Jonas, e a gente vai ver isso já, que a oração de Jonas é uma oração decorada. A oração que Deus respondeu aqui não é oração espontânea. Não há uma única palavra que seja de Jonas aqui. Ele cita os salmos, e vários salmos, do começo ao fim. E o surpreendente ele está numa situação desesperada, uma situação muito louca. Não consigo me imaginar dentro de um ventre do peixe, mau cheiro, escuridão, ácidos. E nesse momento, ele não faz uma oração de lamento. Ele profere uma oração de ação de graças. Isso é muito surpreendente aqui para a gente. Vamos ver Jonas capítulo 2, versos 2 até 9. Enquanto a gente está lendo, você tem que ter em mente o seguinte: Jonas aprendeu a orar. Houve uma escola de oração para Jonas. E no momento crítico, Jonas criativamente usa toda a oração recordada, a oração guardada em sua memória, que ele aprendeu nos Salmos, para levantar uma ação de graças para Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Isso aqui é surpreendente.
Deus não ouviu o lamento do profeta ainda, a súplica, a invocação do profeta. Ele ora com absoluta confiança. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. O ventre do peixe estava cheio. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Nosso profeta aqui está numa situação dramática, desesperançosa. Aparentemente para ele a vida acabou ali, mas ele, por ter aprendido a orar nos salmos, orar com os salmos, ele agora faz um ajuntamento de vários salmos para levantar um clamor para Deus. Vamos dar uma olhada no slide seguinte. Você vai receber o slide depois. Aliás, você pode, quem quiser ter os slides, pode escrever para a escola, aqui Charles Spurgeon, e aí o pessoal encaminha para você por e-mail os 2 slides. Então você depois pode checar os salmos que tem no quadro. Mas olha só, vamos ver algumas questões bem interessantes aqui. Eu vou citar só a palavra de abertura do versículo bíblico, do verso bíblico, e o salmo correspondente. Por exemplo, para começar aqui, verso 2, na minha angústia. O que é citado é do Salmo 18, verso 6, e o Salmo 120, verso 1. Profundo. Salmo 18, versos 4 até 5. A gente está falando do verso 3 aí. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Uma citação do Salmo 42, verso 7. De diante dos teus olhos, Salmo 139, verso 7. Teu santo templo, Salmo 5, 7. Aqui é um ponto muito curioso. Jonas não era profeta no reino do sul. O reino agora estava partido, estava dividido. O reino do sul continuava tendo Jerusalém como capital, prestando cultos naquela cidade. O reino do norte tinha como capital Samaria e cultuava em Dan e em Betel. Então, o profeta aqui, um profeta do reino do norte, ele anseia para ver o templo no sul, em Jerusalém, mais uma vez. As águas me cercaram até a alma, Salmo 69, 2. Da sepultura da minha vida, Salmo 30, verso 3. Dentro de mim desfalecia a minha alma, Salmo 142, 3. No teu santo templo, Salmo 18, 6. Aí, ao Senhor pertence a salvação, uma declaração monergística, Salmo 3, verso 8. Isso é surpreendente para nós aqui. A nossa cultura supõe que a oração mais espiritual é a oração espontânea. A gente pede para uma pessoa, pastor Cleiton, fica de pé e ora. Então ele levanta e ele profere palavras segundo a sua experiência, segundo a sua inteligência. Mas, na Bíblia, a oração que Deus ouve é aquela oração que é calcada nos Salmos. Isso é surpreendente. Você pode voltar depois em casa com calma, um pequeno exercício bíblico. Você vai ver que nenhuma linha proferida pelo profeta é original. Toda oração foi oração recordada. E aqui, a situação dramática do profeta não bloqueou a criatividade dele. Ele conseguiu pegar vários versos de Salmos e colocá-los juntos e proferir uma oração baseada no livro que ele aprendeu a orar, o livro dos Salmos. Então, um ponto importante para nós aqui é que nós precisamos voltar aos Salmos como nossa escola de oração. A gente precisa voltar ao texto dos Salmos para aprender a orar e orar de tal forma que Deus atenda essa oração. E um outro ponto importante que a gente aprende na oração de Jonas, que é uma oração calcada nos Salmos, é que as nossas orações atuais são muito centradas em nós mesmos e nossos problemas. O que
o profeta lembra a gente aqui é que num momento crítico, num momento desesperador de nossa vida, até mesmo num momento em que a nossa vida parece que se desfaz, sem esperança alguma, a nossa oração precisa continuar sendo centrada em Deus. No Deus que é poderoso para salvar, o Deus para o qual nada é impossível. Eu fico assim muito espantado com a nossa insensibilidade com essas questões. Eu falei ontem rapidamente da liturgia tradicional. O culto começa com adoração, depois com contrição e confissão, proclamação e consagração ou dedicação no final. E é muito curioso você pedir hoje para a pessoa a começar um culto com a palavra de adoração. Como é que a pessoa começa a oração dela? Senhor, eu te adoro, algum clichê, e começa a pedir pelo gato, papagaio, periquito, pela comida que vai comer daqui a pouco. Isso não é oração de adoração. E é uma oração centrada na própria pessoa, é anti-oração, na verdade. Porque o que a gente aprende aqui em Jonas, e o que os salmos desdobram para a gente, é que se nós podemos ter confiança que seremos atendidos, é porque Deus é poderoso para intervir e para dar dádivas para os seus filhos e filhas. E Deus tem prazer em fazer isso. Mas você pode trazer memória vários salmos. Como é que geralmente a estrutura de salmo, de lamento ou de petição? Deus, o Senhor derrotou os reis e por isso nós te invocamos. Deus, o Senhor esmagou aqueles que bloquearam o caminho do teu povo vindo para a terra prometida e por isso nós temos confiança. O Senhor criou os céus e a terra e por isso nós te invocamos. Então, se você notar a semelhança que a gente vê aqui em Jonas capítulo 2, nos salmos, os fiéis, homens e mulheres do passado, oravam com confiança, porque eles oravam a um Deus que é poderoso para intervir, um Deus para o qual não há impossível. Então, um benefício imediato de aprender a orar com salmos é que essas orações antigas vão corrigir o foco da nossa oração. Isto é, o foco vai ser Deus, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, benignidade, fidelidade, e porque nós confiamos nesse Deus, a gente pode ter esperança de perdão, de renovação, de dádivas dadas e recebidas pela fé, mas também de livramento em situações desesperançosas, como a gente vê aqui no livro de Jonas.